Bem-vindos à nossa Escola Bíblica para Todos, onde nesta noite estaremos dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Marcos, aprendendo mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, renovando as nossas forças, edificando as nossas vidas em Cristo Jesus e nos enchendo da Tua presença, que é maravilhosa e poderosa. Você acredita no poder da palavra de Deus nesta noite? Você acredita que Deus pode manifestar a sua presença aqui neste lugar? Então exalte ao Senhor nesta hora. Nós estaremos fazendo a nossa leitura oficial do ano de 2021 nas ADEFES. E todos em uma só voz vamos falar em um só coro, em uma só voz nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 48, versículo 4. Aos nossos irmãos internautas também, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos também a este culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Vamos então para a nossa leitura oficial. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Mais uma vez, todo mundo junto. E me disse, eis que te porei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos de guerreiros e vamos clamar a Deus nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, continuamos, ó Deus, em Tua presença nesta noite, ó Pai amado, onde viemos aqui, Senhor, meditar na Tua palavra, aprender mais, Senhor, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fará, Senhor, em nossas vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos, ó Deus, por um grande avivamento, Senhor, na cidade de Lorian. Nós te clamamos, ó Deus, pela salvação de milhões e milhares de almas. Nós te clamamos, ó Deus, pela bênção, ó Deus, por todas as autoridades constituídas, pela família presidencial da ADEF, pastor Robson Ferreira, Senhor, que o Senhor continue ajudando o teu servo. Nós te clamamos, ó Deus, pelo projeto 5 de abril. Nós te clamamos, ó Deus, pela rede Semear. Nós te clamamos, ó Pai amado, por todos os adefenses, para que o Senhor venha levantar, Senhor, obreiros, ó Deus, capacitados por Ti para toda boa obra. Pai amado, nós te apresentamos este culto de ensino, ó Deus, nas Tuas mãos. Vem falar aos nossos corações, ó Deus, vem nos instruir, Pai amado, vem nos consolar, Espírito Santo, que a Sua palavra, Pai amado, venha nos encher da Tua presença, Senhor, venha nos corrigir e venha nos colocar, Senhor, no caminho certo, no caminho, ó Deus, em que devemos andar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a Tua bênção, Pai amado, por este culto, que nós te pedimos e agradecemos hoje sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar dando glória a Deus e vamos dar continuidade com este culto em nome do Senhor Jesus, com a pastora Naira Dias, que estará louvando, glorificando e também dirigindo este trabalho em nome do Senhor Jesus. Aleluia, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? E aos nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Hoje foi uma noite que o Senhor nos proporcionou de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, adorando o nome dEle. Ele é digno de honras, de glória e de louvores. E vamos adorar o Senhor nesta noite, vamos bendizer o nome do Senhor nesta noite. Ele já se faz presente, pois na sua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está presente. E nós não temos só 2 ou 3, temos muito mais aqui. Então vamos louvar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor Jesus nesta noite. Quantos não têm a oportunidade de estar numa igreja, adorando ao nome do Senhor junto com os irmãos? E nós temos esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Então vamos alegrar os nossos corações, aleluia. Quero estar convidando o Ministério Filhos de Corá para estar adorando ao nome do Senhor Jesus nesta noite, aleluia. Glória a Jesus. Tu és santo, meu Senhor, aleluia. Digno de honra e de louvor, aleluia.
Estélio, filho de Corá, cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Cumprimento também aos internautas também, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o hino 300 da nossa harpa cristã. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, Filho.
Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode soltar, DJ. Número 36 da nossa harpa cristã. Amém. Aleluia, Jesus. 36. Vamos cumprimentar nesta noite, para que tenhamos. Linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa e vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue bom e limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, no exílio encontrarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos sei de ouvir, soando alegres no passarinhos, belas flores querem me encantar. São bons terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Glória a Deus. O Ministério Filhos de Corá agradece a oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No primeiro louvor, nós ouvimos que nossa esperança é a sua vinda, né? E neste outro louvor, que nós estamos com saudades, né, da nossa pátria, né, que é celestial. Porque os crentes sempre dizem: "Ah, eu tenho saudades do céu. Ah, eu quero estar no céu. Este lugar este mundo já não está bom. Eu quero logo que Jesus volte." Porque ele não é deste lugar. Quando o Senhor morreu, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados, nós nos tornamos nova criatura. E como novas criaturas, nós não compactuamos mais com as coisas deste mundo. A gente já não se sente bem com as coisas deste mundo. Nós podemos observar como está o mundo. O mundo está uma catástrofe, tanto nas famílias, na sociedade em geral. A volta do Senhor está próxima. E nós ficamos felizes porque a cada dia se aproxima. E a esperança é
aquela que o Senhor nos prometeu, que Ele iria para os céus, mas que um dia viria nos buscar. E nós estamos aguardando, é uma esperança que nós temos, não é, irmã Helena? E já o Senhor estará às portas para vir buscar o povo seu. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé e convida a irmã Helena para estar fazendo a leitura oficial nesta noite, logo após com a oração. Aleluia, glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Tal qual como a pastora estava a dizer, nós somos como uma noiva. A noiva, quando pensa, antigamente não era assim, agora tem que se preparar como tempo, porque tudo é muito caro e é muita coisa agora para se casar. E diz, para onde vou-me casar? E falta isto, e falta aquilo, falta aquilo outro, né? E a noiva sempre vai, porque ainda não está tudo certo. Mesmo chega a hora, não está tudo certo. Se somos nós, somos a noiva de Jesus Cristo, não é, pastora? Amém. Eu até estou muito feliz porque nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor. E não é em vão que nós não estamos aqui a perder tempo. Nós estamos a aproximar-nos cada dia. Cada vez que vimos à igreja é para aprender mais do Senhor, porque o Senhor todas as noites sempre tem algo para falar no nosso coração, irmãos. Não pensem que é em vão. Os meus filhos foram criados comigo na igreja. E o meu Sérgio, desde que teve o Covid, deixou de ir à igreja porque não aguentava estar na igreja com a máscara. E faltava-lhe o ar. E eu sempre orando e disse, Sérgio, as tuas coisas estão mal, porque tu não te aproximas a Deus. Não é em casa que a gente ora, não é pela internet, é ajoelhando e indo aos pés de Jesus. E há bocadinho telefonou-me e disse, mãe, o que está fazendo? Olha, estou aqui a preparar algo e estou a ouvir um louvor. Olha, vou-lhe dar uma notícia boa, vais? Voltei para a escolinha dominical, a pastora convidou-me, voltei para a igreja e vou preparar as coisas para os jovens amanhã. Para o grupo de jovens. Não é em vão, mas também não ralho, nem digo fazes. A gente entrega nas mãos do Senhor, porque não é em casa. Hoje não vou porque estou cansado. O Senhor diz que cada dia renova as nossas forças. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Portanto, irmãos, não estamos a perder tempo, porque a vinda do Senhor é muito próximo, muito próximo. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Provérbios 2, muito simples. Mas sempre é como eu digo, o Senhor sempre nos capacita cada dia e nos ensina, em Provérbios mesmo 2, capítulo 2. E é uma palavra muito conhecida. E eu logo, o meu filho me telefonou e esta palavra contendeu comigo. A palavra do Senhor diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para te fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por inteligência e por entendimento, alcançarás a voz. Se buscares a sabedoria como a prata ou como tesouros escondidos e a procurar, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca e vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, que é escudo para os que caminham na sinceridade. Amém. Vamos orar. Que o Senhor a cada dia nos capacite mais com conhecimento, com sabedoria, porque todos os dias a gente temos que aprender algo do Senhor. Porque a gente pensa que sabe e não sabemos nada. Porque a palavra do Senhor renova-se a cada dia. Quantas vezes, quando demos o livro de Provérbios aos chaves, eu ouvi isto, mas o Senhor sempre fala de maneira diferente. Irmãos, portanto, não pensem que estou a perder o tempo, estou a ganhá-lo. Estamos a guardar aquele lugarzinho como o passarinho lá no céu. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó meu querido Deus, mais uma vez eu te agradeço por poder estar na tua casa, por te poder louvar e te agradecer. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, toma o primeiro lugar nesta noite, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, Senhor. Aceita a nossa vida em tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu te ponho nas tuas mãos quem vai dirigir este culto, quem vai pregar o teu evangelho, a tua palavra. Capacita o teu servo, Senhor. Toma a igreja ADEF nas tuas mãos, desde o pastor Robinson a todos os pastores e auxiliares, Senhor, o grupo Louvor, Senhor, o grupo da harpa, todos os obreiros, Senhor, mas também te ponho em tuas mãos os membros desta igreja, Senhor. Salva-os para ti, Senhor. Toca no mais profundo, mais inconsciente, ó Deus, e sacode, Senhor, tudo o que não presta. Dá discernimento e sabedoria
dia, Pai, para que possam vir à tua casa, ouvir da tua palavra, comer do teu pão, Senhor, alimentar-se. Oh, querido Jesus, toma os teus filhos das tuas mãos, Senhor. Senhor, é aqui que se busca a paz, é aqui que se busca a sabedoria, é aqui, ó Deus, no teu altar de joelhos, ó Deus, que se tudo se transforma, Senhor. Senhor, ó Deus, não deixe que os teus filhos fiquem por caminho, Senhor, e dormam. Senhor, não deixe que eles durmam, olhando para a tua palavra, Senhor, dizendo tudo sabem, mas nada sabemos, Senhor, porque a tua palavra diz que em breve tu bates à porta, Senhor, e nós temos que estar com a chave preparada, ó Deus. Guarda o nosso coração e a nossa alma, limpa-nos, ó Deus, para podermos ouvir a tua palavra, em nome do Espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. É verdade. Aleluia, irmã. A levita Carolina adorando ao nome do Senhor nessa noite. Podeis assentar. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Já como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus.
amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele, por passar tudo aquilo, ele não murmurou, né, diante do Senhor. E o Senhor deu a vitória. Até os seus amigos chegaram a ele que era para ajudar, não. Ficou o acusando. E lá no capítulo 42, nós podemos observar que quando ele voltou-se ele não ficou com raiva dos seus amigos. Quando ele começou a orar pelos seus inimigos, o que foi que o Senhor fez com ele? Devolveu tudo em dobro para Jó e o nome do Senhor foi glorificado. Que a cada instante das nossas vidas, as tribulações, as bênçãos, tudo que vier na vida da gente, a gente tem que glorificar o nome do Senhor e não murmurar, ficar todo o tempo. O Senhor tem o propósito, o seu propósito nas nossas vidas. E se nós permanecermos fiel ao Senhor e aguardando, a vitória vem, porque o Senhor não deixa ninguém desamparado, nem desiludido, como diz os brasileiros. Ele sempre abre uma porta. Às vezes você está passando por grande dificuldade e diz: Senhor, agora é o meu fim, eu não vou conseguir. Mas quando de repente você lembra: não, mas o Senhor já fez isso na minha vida, na minha família. Olha, tem um amigo meu que o Senhor também fez grandes coisas. Eu vou, Senhor, me ajuda. E quando você clama, abre uma porta. Deus é maravilhoso. Permaneça firme nos pés do Senhor. Quero estar agora dando a oportunidade ao obreiro Emanuel para estar fazendo o momento ofertório nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria estar aqui mais uma noite na casa do Senhor e vamos estar aprendendo a palavra que Ele tem para nós nessa noite, que eu creio que vai ser maravilhosa. Eu vou estar lendo agora em Provérbios também, capítulo 3, versículo 9 ao 10. Se a igreja quiser abrir, abra. Se não quiser, apenas ouça. E assim diz a Bíblia: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Estarei lendo de novo para deixar ainda mais impactante essa palavra aqui na vida de cada um. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. A palavra por si, ela já explica tudo o que ela tem que explicar. Ela já fala que temos que honrar o Senhor de todo o nosso coração, já temos de honrar o Senhor com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem, e Ele nos retribuirá. É isso que essa palavra vai trazer para a igreja nessa noite, aqui nesse momento ofertório, e como, eu creio que foi como quando aconteceu com Jó, porque Jó, ele não ofertou o seu dinheiro, ele ofertou a sua vida ao Senhor, ele devotou todo o seu ser a Ele, e ele foi retribuído em dobro e em triplo lá para frente. Estarei orando pelos dizimistas e ofertantes nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus Pai amado, poderoso, obrigado por mais um dia, Senhor, aqui na Tua casa, meu Pai. Por mais um dia em que vamos estar aqui aprendendo mais de Ti, mais do que o Senhor tem para a gente. Meu Deus Pai amado, abençoa os dizimistas e ofertantes nessa noite, Senhor. Aqueles que estão ofertando parte do seu tempo, parte da sua vida, parte do seu dinheiro para contribuir com a Tua casa, com o Teu crescer da Tua obra nessa noite, meu Deus Pai amado. Vai abençoando e vai dando o que eles mais querem, que é a Tua palavra, as Tuas bênçãos e tudo aquilo que o Senhor tem para eles, porque eles são filhos do Rei e como Rei, eles estarão lá no céu, nesse momento. Em nome de Jesus, meu Deus Pai amado. Amém. Aleluia. Vem ofertar e dizer. Vamos estar adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus é fiel. Cumpre o que Ele prometeu. Aleluia. É um louvor bastante conhecido. Reflita na letra desse louvor. Aleluia. Quem souber, cante comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei
do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu alguma coisa, espere e confia que ele vai cumprir. O homem falha. Os nossos amigos mais íntimos, nosso familiar mais íntimo, falha conosco. Mas o verdadeiro amigo, aleluia, quando ele promete, ele cumpre a sua promessa. E ele está conosco todos os momentos das nossas vidas, aleluia. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Quero estar devolvendo a direção do culto para o pastor João Áquila nesta noite, aleluia. Glória a Jesus. Amém? Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, pois estamos na casa do Senhor. Já ouvimos, já louvamos ao nosso Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Se nós prestarmos atenção, Deus já está falando conosco enquanto nós louvamos a Ele. Enquanto nós cantamos louvores de gratidão a Ele, Ele já está falando aos nossos corações. Já está mostrando que Ele é o soberano, que Ele é aquele quem governa, que Ele é quem pode todas as coisas, e que só nele temos esta certeza de que Ele está conosco. E ainda nós temos uma esperança, porque nós não só cremos para um Deus de agora, nós cremos para um Deus não só de agora, mas até para após a morte, porque nós estamos esperando Jesus, para vivermos com Ele eternamente nas mansões celestiais. E nós possamos ter esta alegria, esta confiança, esta esperança de que iremos para os céus com Ele. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite nós estamos sentindo a falta de alguns irmãos, em especial os nossos jovens. Eles estão nesta noite ali na ADEF Azambuja. Alguns deles já estão lá e por isso não estão aqui nesta noite. Obviamente tem alguns irmãos também que nos informaram que estariam trabalhando e por isso não estão aqui nesta noite também, mas nós acreditamos que amanhã eles estarão aqui conosco, amém? Hoje os jovens estão ali no culto geral dos jovens das ADEFs em Azambuja, lá com os nossos irmãos, pastor Felipe Luiz, ali pastor da ADEF Azambuja, os jovens estão lá nesta noite adorando ao Senhor, e também alguns irmãos, como eu disse, trabalhando. Amanhã será um dia especial para os homens, para os varões, para os obreiros, pois estaremos também com o culto, com o café com os pastores lá na sede em Vila Franca de Xira, lá a partir das 8 horas, mas à noite estaremos aqui todos reunidos, juntos e reunidos para o nosso culto de celebração ao Senhor. E será um culto de celebração ao Senhor na liderança dos nossos jovens. Os jovens estarão liderando o nosso culto amanhã para a honra, para a glória de Deus Pai. Hoje, o final de semana, os nossos jovens estarão bastante ativos. E eu quero, meus amados irmãos, aqui agradecer aqueles que vieram nesta noite, aqueles que vieram adorar ao Senhor, vieram ouvir a palavra de Deus nesta noite. Mas também quero, aqui temos alguns irmãos, algumas pessoas que estão nos visitando, e a igreja vai receber com muita alegria, com muito calor, aqueles que estão nos visitando, não sei se pela primeira vez, alguns eu sei que não é pela primeira vez, mas queremos também aqui receber os nossos irmãos, como sempre temos feito, quando temos pessoas que não vêm aqui com regularidade. Então, eu vou falar e os irmãos vão repetir após mim, tá bem? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Voltem sempre. E traga mais uns. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta é a casa de Deus, é a sua casa, onde vocês podem também adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ao povo de Deus, nós vamos já meditar na palavra do Senhor, mas nesta hora eu quero fazer um clamor com toda a igreja, eu quero convidar toda a igreja a estar de pé nesta hora. Nós iremos fazer um clamor para que Deus venha entrar com sua providência, para que Ele venha interferir, e nós pedimos para que Deus interfira nas eleições que acontecerão amanhã aqui em Portugal, pelo menos em toda Portugal continental, onde estarão sendo escolhidos, né, os presidentes de câmaras. Ainda não peguei todos os cargos, mas o processo eletivo, né, para os presidentes de câmara acontecerá amanhã. Aqueles que podem votar, votem, e votem escolhendo naqueles que realmente podem fazer alguma coisa. Se já tem processos, se já tem problemas, isso aí você já sabe que não precisa estar dando crédito novamente. Mas é bom votar, principalmente naqueles que não vão interferir
no povo de Deus. De qualquer forma, meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui visitantes, nós não fazemos apologia política, embora nós temos um posicionamento político, nós não pregamos política, nós não apoiamos políticos, mas nós oramos pelos políticos. Nós oramos aqui, nós intercedemos. Se você olhar aqui no nosso lado, na nossa lateral, tem um quadro de orações. Todos os dias, os obreiros do Senhor oram para que Deus venha interferir, para que Deus venha abençoar as autoridades políticas. Todas as autoridades nós colocamos na mão do Senhor, né? As autoridades políticas, policiais, judiciais, financeiras, as autoridades eclesiásticas, nós colocamos nas mãos do Senhor. E nós precisamos, irmãos, estar orando sempre por todas as autoridades. Não importa se é de esquerda, se é de direita ou se é de centrão. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz, e diz em Jeremias, dizendo para eles tinham acabado de ser levados cativos para a Babilônia, e o Senhor, através do profeta Jeremias, disse: orem pela paz e pela bênção deles, das autoridades, para onde vocês estão indo. Porque na paz deles e na prosperidade deles, vocês vão ter paz e prosperidade. Por isso nós não estamos muito preocupados com quem realmente vai ganhar, porque todas as coisas estão no controle do nosso Deus. De qualquer forma, nós pedimos para que Ele venha interferir, para que tenha paz e justiça, para que haja prosperidade neste lugar. Porque nós moramos aqui, nós moramos neste país, e todas as cidades, todos os conselhos estarão elegendo, né, os seus próximos líderes. Então nós vamos orar para que Deus já a partir de agora já entre com providência, para que o povo de Deus venha ter essa tranquilidade e sossego, para que o povo de Deus tenha essa liberdade que nós ainda temos de pregar o Evangelho. Nós não temos uma liberdade cultural de pregar o Evangelho, mas nós temos uma liberdade política e judicial de anunciar que só Deus é o Senhor, de dizer que só Deus é o nosso Salvador, de dizer que Ele está disponível para todos, de dizer que Deus a ama, e de ver Deus salvando milhões e milhares de almas. E nós queremos que isso continue acontecendo. Por isso nós temos que colocar as autoridades nas mãos do Senhor, para que eles tenham boas direções, para que a bênção do Senhor venha alcançar as suas vidas. Você pode dizer: mas pastor, a autoridade que está no poder nesse momento não é uma autoridade, vamos dizer assim, cristã, e às vezes até está lutando contra os cristãos. Mas se nós orarmos, ele vai ser uma bênção para os cristãos. Se você acredita nisso, Deus usa, meus amados irmãos, até os opressores para abençoar o povo de Deus. Por isso a nossa missão é orar pelas autoridades. Nós vamos orar pelas autoridades nesta hora e já apresentar o processo eleitoral. É assim que fala aqui em Portugal, né? Processo eleitoral, as eleições, para que Deus venha entrar com providência e o povo de Deus venha continuar sendo abençoado para a glória de Deus Pai. Você pode levantar suas mãos nesta hora, e nós vamos clamar a Deus, e você pode clamar com toda a fé que Deus tem poder para até nesses detalhes entrar com providência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, continuamos em Tua presença, Senhor, e nesta noite, ó Deus, a Tua igreja aqui na DEF Lourinhã está clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, ó Pai amado, entrar com providência, Senhor, no processo eleitoral, ó Deus, para as câmeras, ó Deus, para o presidente de câmara, para os presidentes de freguesias, ó Pai amado, para todos, ó Deus, que estão, ó Deus, sendo elegível, ó Pai amado, neste momento, que irá receber voto, ó Pai amado, neste domingo, ó Pai amado, que o Senhor venha, ó Pai amado, trazer umas eleições em paz e sossegada, Senhor, para que o Teu nome venha ser glorificado, para que o inimigo, ó Deus, não venha ter espaço, ó Pai amado, para causar violência, para causar mal-estar, Senhor, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e que aquele que aqui o Senhor escolheu, ó Pai, possa ser o vencedor, e que as pessoas, ó Deus, possam estar no centro da Tua vontade. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nesta hora todas as autoridades nas Tuas mãos, ó Deus, que irão trabalhar nesse dia, as autoridades políticas, as autoridades policiais, ó Deus, que o Senhor venha guardar e livrar de todos os males. Pai amado, as autoridades judiciais, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja coloca nas Tuas mãos, e a Tua igreja pede a Tua bênção, ó Pai amado, e confiado, nós já Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode sentar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu não ia fazer não, mas aqui é engraçado, né? Vou fazer 3 anos aqui em Portugal e já vi 2 processos eleitorais e acho bem estranho o processo eleitoral aqui, porque não tem
aqueles movimentos. Mas aqui em Lourinhã eu percebo que é um pouco parecido com o Brasil. Os políticos aqui parecem que são têm um sangue mais quente, né? E as pessoas parecem que estão mais politizadas, envolvem mais. Mas nós cremos no poder de Deus e na bênção de Deus. Você acredita nisso? Diga amém. Glória a Jesus. Deus abençoe então a todos em nome do Senhor Jesus. O Lucas saiu ali, não sei. Amém. Obrigado. Então, meus amados, vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Nós, todos os sábados, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, exceto nas Santas Ceias. Pode ser que entre, mas nossa programação é que aos sábados nós temos aqui o estudo expositivo, versículo a versículo, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, e ainda estamos no capítulo 1. Nós lemos como Jesus chegou, qual foi o processo que levou Jesus a iniciar o seu ministério aqui na terra. Nós observamos o batismo e a tentação de Jesus no deserto, e nós também já observamos a vocação dos primeiros apóstolos e como as pessoas ficaram maravilhadas com o poder da palavra de Jesus, com a autoridade do ensinamento de Jesus e com a doutrina de Jesus. Foi a última mensagem. E nós estaremos meditando nesta noite. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 39. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não acompanharam no nosso canal do YouTube, da DEF Lourinhã, nós estamos colocando as mensagens, os cultos. Eu creio que todos os cultos já estão atualizados lá, já estão no nosso canal do YouTube. Estava sem colocar porque estava sem internet. E nós temos também as mensagens, vamos estar organizando em uma playlist. Então você pode acompanhar, rever e ver aqueles que ainda não foram vistos das mensagens acerca desse tema. Estamos estudando a palavra de Deus, porque nós acreditamos no poder da palavra de Deus. E nós acreditamos que a pregação sobre Jesus, ela é suficiente para nos dar poder, graça, sabedoria, conhecimento e discernimento nos dias atuais. Então nós estamos dando o Evangelho de Marcos, e se Deus nos permitir, quem sabe, estaremos estudando toda a Bíblia, versículo a versículo, né? Quem sabe, se Deus nos dê oportunidades, se Ele não voltar até lá, nós estaremos estudando a palavra do Senhor, porque é muito importante. Então, meus amados irmãos, vamos para a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Marcos. Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 39. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. E logo saiu da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na DEF Lourinhã, e a todos que nos acompanham pela transmissão no YouTube, nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, estudando versículo a versículo, e nós já estamos no capítulo 1. E esta parte, ela é sequencial a partir do versículo 21. Nós vamos observar que do versículo 1 ao versículo 8, fala de como Jesus foi antecedido por João Batista.
dos versículos 9 ao versículo 13, fala de como Jesus começou o seu ministério, sendo batizado por João Batista nas águas e seguindo para um deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Mas a palavra também de Deus, nós vamos observar que do versículo 14 ao 20, Jesus está escolhendo aí os seus discípulos, e aí está um lapso de tempo, entre o versículo 13 e o versículo 14, mais ou menos um ano se passaram, e Marcos não descreve nada desse período de um ano. No versículo 14, Jesus já está pregando, Jesus já está curando, expulsando demônios, e aí ele começa a escolher os seus discípulos. E aqui, a partir do versículo 21, aqui tem uma situação que já é diferente, porque já começa, ele já está pregando, já escolheu alguns dos seus discípulos, nem todos aqui ainda estão escolhidos, mas ele chega em Cafarnaum, e aí todo o capítulo 1 até o versículo 45 é sequencial, é ordem cronológica. A gente sabe que o Evangelho, ele não cita todos os eventos ali de forma cronológica, é apenas de forma teológica, para mostrar o poder, a humanidade e o que Jesus veio fazer aqui na terra e o que está fazendo em nossos dias. E nós observamos que a partir do versículo 21, ele é um sábado, e lembramos que o sábado para o judeu começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado, ou seja, ele começa no dia anterior, e no sábado Jesus vai à sinagoga, ensina, eles estão maravilhados, e na sequência, aí o texto que nós lemos, versículo 29, começa dizendo, e logo, ou seja, logo dos eventos que aconteceu, que ele curou um endemoniado em Cafarnaum, na sinagoga, na sequência, ele vai até a casa de Simão, Pedro e de André, e vai com Tiago e João, ou seja, nós temos aqui uma comitiva de pelo menos 5 pessoas. Este texto, esses 10 versículos, 29 a 39, vai contar pelo menos 4 histórias, 4 eventos da vida de Jesus aqui na terra. A primeira é que ele entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Nos seminários tem uma piada meio um tanto sem graça, que diz que Pedro traiu Jesus porque ele curou a sua sogra, né? Mas obviamente que é só quebra-gelo, né? Então esse evento começa narrando a cura da sogra de Pedro. Esse evento, Marcos dá um detalhe que Mateus e Lucas não dá. Em Mateus nós observamos que Jesus tocou a mão da sogra de Pedro. Lucas vai dizer que antes de tocar, Jesus repreende a febre. Eu te repreendo. Não sei, ele não falou em nome de Jesus porque é em nome dele, né? Saia a febre, e a febre saiu. E a palavra de Deus vai dizer aí, Marcos, que Jesus não só tocou na mulher, não só tocou na sogra de Pedro, ele pegou na mão e a colocou de pé. Então Marcos está dizendo, Jesus a ajudou a levantar. Este é o primeiro evento que, quando Jesus cura a sogra de Pedro, nós observamos aí que é mais ou menos o período do meio-dia, a hora do almoço, que ela vai ajudar a fazer o almoço e vai servir ao Senhor Jesus e aos discípulos. É o primeiro evento. O segundo evento, nós vamos observar que depois que eles almoçam, que descansam, e lembre que o sábado para os judeus é um sábado de descanso, então eles não podem fazer muitos trajetos, não podem fazer cargas de trabalho. No sábado, a palavra de Deus vai mostrar que no final do dia, quando o sol já estava se pondo, ou seja, às 18 horas do sábado, os judeus voltam às suas atividades normais, e a sua atividade não seria normal naquele dia na cidade de Cafarnaum, que junta toda a cidade e vai para a porta da casa de Pedro e vai ouvir Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus curou e expulsou muitos demônios, curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. E é bem lembrar que às vezes a possessão demoníaca, ela também pode ser considerada uma doença, porque no evento anterior Jesus curou um endemoniado de sua possessão demoníaca, e aqui curou de enfermidades que não estavam nem todas atreladas à possessão demoníacas, mas também ele expulsou muitos demônios. É um evento que acontece, e aqui fala também que curou muitos. No
não quer dizer que deixou de lado alguns. Muitos é na variedade. Jesus curou enfermos que estavam cegos, enfermos que estavam mudos, enfermos que estavam com algum problema no intestino, algum problema no pulmão, algum problema na cabeça. Ou seja, a variedade de problemas que as pessoas estavam naquela época, naquele momento, Jesus curou a todos e expulsou os demônios. E ainda fez uma coisa que nos dias de hoje muita gente não quer fazer. Ele não deixava os demônios falar. E daqui a pouco eu vou voltar a explicar novamente esse assunto. Esse é o segundo evento. O terceiro evento, aí já não é mais no sábado, já é no domingo pela manhã. O texto de Marcos vai deixar claro que ainda era escuro. Ou seja, lá por 4 horas da manhã, Jesus ele se levanta e vai para um deserto para fazer sua oração, para ter sua comunhão com Deus, para ter o seu momento a sós com Deus. Esse é o terceiro evento. E o quarto evento é os discípulos, quando percebem que Jesus não está na casa, e dá a entender que eles já sabiam que Jesus não estaria na casa àquela hora, e a gente entende que é lá para 6, 7 horas da manhã. As pessoas voltam para a casa de Pedro, para a porta da casa de Pedro, e querem também ver milagres e também participarem dos milagres de Jesus. Então eles vão atrás de Jesus. Então dá a entender que eles sabiam onde é que Jesus estava, e eles vão até Jesus e falam: Jesus, as pessoas estão te procurando. Aí Jesus diz: não, vamos correr as aldeias, as cidades, porque para isso eu vim alcançar a todos. Eu já preguei, já ensinei e já fiz muitos milagres. Agora é hora de outras pessoas também, de outras aldeias, de outras cidades, também ouvirem a palavra de Deus. Eles começaram a sair, e Marcos encerra esta parte dizendo que Jesus percorreu toda a Galileia, que é uma região que foi demarcada pelo Império Romano na nação de Israel, para mostrar que Jesus ele tinha um cuidado com as pessoas, para que todos pudessem ser alcançados por sua palavra. Esta é uma divisão um pouco prática desses 10 versículos, mas meditando nesse texto, na verdade, como eu disse na mensagem anterior, no sábado anterior, eu iria do 21 a 45 fazer uma mensagem, mas estudando o texto, já tenho mensagem da semana passada, e hoje o Senhor me deu mais uma mensagem, ou esta semana o Senhor me deu mais uma mensagem, me fez entender a agenda de Jesus, e é o tema da mensagem de hoje, a agenda de Jesus. O que é uma agenda? Uma agenda é aquela parte que você seleciona o que é que você vai fazer durante o dia. Você tem uma agenda para o seu sábado. Muitos não trabalham no sábado e faz lá a agenda, e tem lá na sua agenda participar do culto da escola bíblica para todos, às 18h30 na Def Lorian. No domingo alguns não trabalham e tem lá uma agenda, tem uma agenda fixa para todos os dias. E a agenda determina o que nós queremos. Como nós cumprimos a nossa agenda, nós definimos, dizemos para as pessoas qual é o nosso compromisso. Se uma pessoa adulta começa a trabalhar e ele começa a faltar a agenda de trabalho, ele está mostrando que ele não está muito aí para a questão financeira, que ele não está nem aí para o seu compromisso com o seu patrão, que ele não está nem aí para o seu compromisso de trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Se ele está mostrando isso quando ele falta muito sem justificativa. Então, meus amados irmãos, a agenda é muito importante nas nossas vidas. O salmista Moisés, no Salmo 90, versículo 12, faz uma oração ao Senhor: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés é interessante, porque a palavra de Deus, quando Deus manda o dilúvio, antes de mandar o dilúvio, o Senhor vai dizer: olha, a vida humana vai ser até 120 anos, porque o meu espírito não vai contender com os seres humanos, não vai brigar mais com os seres humanos para ele voltar para o caminho certo. E a palavra de Deus diz que depois do dilúvio, alguns ainda vivem mais, mas a grande maioria começa a ter limite. E a palavra de Deus vai mostrar que Moisés morreu com 120 anos. Moisés vai dizer, se não me engano, nesse mesmo salmo, que a vida do ser humano até os 70 anos é uma situação,
Depois dos 70 anos, as coisas começam a complicar. É canseira, é dificuldade. E ele, na sua sabedoria, pede: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a entender a minha agenda, a ter a prioridade certa, a fazer a minha agenda certa, para que eu não perca tempo, para que eu não perca os meus dias. E isso é interessante, porque Moisés diz que a vida do ser humano é como um vapor. Sabe o que é vapor? Você coloca lá o café, o vapor, daqui a pouco você não vê mais vapor, o café esfria, ainda mais aqui em Portugal, que esfria rápido mesmo. Pois é, a vida é como um vapor, a vida é como uma flor que murcha logo. Ele vive 120 anos, e a palavra de Deus diz que, mesmo ele dizendo que no geral é isso mesmo, depois dos 70, 80 anos é canseira e fadiga. A palavra de Deus diz que ele morreu com 120 anos e não viu nos seus olhos cansaço nem desprezo. E eu entendo que o Salmo 90, versículo 12, é a chave para Moisés viver tanto tempo e viver bem na terra. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, a saber o que é que eu tenho que fazer no meu dia, a não perder tempo, a não perder tempo descansando demais, a não perder tempo trabalhando demais, a não perder tempo me esforçando demais, ou às vezes é num limite acima e eu tenho que dar um limite aqui. Por isso que Salomão vai dizer, o rei Salomão vai dizer: há tempo para tudo nesta vida, tempo para nascer, tempo para morrer. Tem gente que nasce e enquanto está vivendo se prepara para a morte. Não é melhor deixar a morte para no tempo da morte? Tem gente que esquece que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. As pessoas querem colher antes de plantar. Existe o tempo de chorar e o tempo de rir. Tem pessoas que estão chorando na hora de rir e estão rindo na hora de chorar. E saber contar os seus dias é isso, é ter a agenda certa, é ter as suas prioridades bem colocadas e não perder o seu tempo. E Jesus não perdeu um segundo da sua vida aqui na terra. O pastor Rubem Alves, grande pedagogo lá do Brasil, não só na área teológica, mas também na academia, nas faculdades de pedagogia, ele vai dizer uma coisa interessante: aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas fixas, porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno. O que a sua memória gosta, você não precisa estar lembrando. O que a sua memória ama, você não precisa de despertador. Às vezes, por questão de produtividade, antes de dormir, eu escrevo toda a minha atividade do próximo dia. Eu vou acordar X horas, às vezes 5:30, às vezes 7. Estou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou visitar irmão, vou ligar para as pessoas tal, vai ter essas e essas atividades, vou ter esse compromisso com a família, esse compromisso com o filho, esse compromisso com a esposa. Faço todo o cronograma e vou dormir tranquilo. Acordo e vou tentar ver. Só que além de fazer o meu dia anterior, eu vejo o meu dia atual. Será que hoje eu cumpri toda a minha atividade? E esse homem de Deus vai dizer: se a gente coloca no coração, nós não precisamos de anotações, porque já está guardado. Nós não precisamos de alarmes. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que Jesus sabia bem o que tinha que fazer, sabia qual eram os seus compromissos e tinha prazer em suas atividades. Então vamos meditar qual era a agenda do Senhor Jesus. A primeira agenda do Senhor Jesus, nós vamos observar nesse texto, é que Jesus não tinha intervalo de almoço para ajudar alguém. Você sabe quando você está trabalhando e está no seu intervalo de trabalho, que até por lei o patrão não pode tirar você do almoço para voltar para o trabalho? Só se for uma coisa muito urgente, que envolve vida dos outros ou a morte de outros. Mas em geral não se pode, enquanto a pessoa está descansando, enquanto a pessoa está almoçando, não importa se já está almoçando, mas está no horário do almoço, é hora de descanso. E nós vamos observar que na agenda do Senhor Jesus não tem intervalo para o almoço. Nós temos que entender que nesse tempo Jesus é homem, 100% homem, ele cansa.
ele precisa comer, ele precisa beber. Mas mesmo enquanto ser humano, não tinha um intervalo para fazer um bem. Porque a palavra de Deus diz que ele chega depois de fazer, depois de ensinar, e quem ensina, quem fala, sabe que cansa. E não só falar, ele ainda discutia com as pessoas. E não só discutia, ele recebia as pessoas e orava por elas. E nesse dia, ele fez um trabalho de expulsar legiões de demônios no corpo de uma pessoa, que quando saiu da pessoa, deixou a pessoa praticamente quase morta. E as pessoas ficaram espantadas. Jesus chega cansado na casa de Pedro, chega para almoçar, mas antes de almoçar, informam a ele: olha, a sogra de Pedro está doente. A gente não sabe quem foi que informou. Quem sabe foi o próprio Pedro. Mas se informaram a ele: alguém está doente, e está doente na sua casa. Jesus chega, repreende a febre, pega na mão e dá a cura. Jesus poderia dizer: não, espera eu terminar de almoçar. Não, espera eu terminar de resolver algumas coisas. A agenda do Senhor não teve intervalo para almoço. Quando lemos em João, Jesus daquela caminhada, passando por Samaria, ele chega naquele poço, é hora do almoço, é hora da alimentação. Ele poderia continuar indo com os discípulos, porque o destino dele não era aquele lugar, mas ele parou ali para atender uma mulher samaritana que precisava de renovação na sua vida, precisava de algo novo na sua vida, para ter a sua vida transformada, e ele quis fazer a vontade do Senhor. Chegaram com a comida para ele, ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Segunda coisa que eu observo nesse texto da agenda de Jesus é que ela não é seletiva. Além de não ter intervalo, ela não tem seleção. A palavra de Deus vai dizer que depois das 18, como eu disse, os judeus não ficavam movimentando, trasladando, trabalhando no sábado. E só depois das 18 horas é que eles começavam atividades. E depois da atividade, depois das 18 horas, eles vão todos, a palavra de Deus, toda a cidade de Cafarnaum vai para a porta da casa de Pedro, e Jesus está curando. E Jesus não está curando assim: quem está cego aqui? Levanta a mão. Fiquem curados. Quem está mudo aí? Aí não tinha como falar, né? Não ia ouvir. Quem tinha surdo, melhor dizendo. Quem está surdo aí? Essa parte não dava para ver, né? Mas quem tem problema de febre, quem tem problema de cabeça, quem tem problema no estômago? Não. Jesus disse que atendeu um por um. E não importava se era doença física ou se era demônios. A todos atendeu com compaixão. Não teve seleção. Meus irmãos, se Jesus, na sua condição de homem, 100% homem, cansava, fadigava-se, chorava, tinha fome, tinha sede, não era seletivo e também não tinha intervalos, que dirá agora 100% Deus, onde Ele tem todo o poder nos céus e na terra? Que dirá agora, onde Ele pode todas as coisas? Que dirá agora que Ele ouve a irmã aqui, Ele ouve o irmão de lá, Ele ouve a pessoa que está no Japão, Ele ouve a pessoa que está no Brasil, Ele ouve a todos os portugueses ao mesmo tempo. Ele tem poder para curar as nossas enfermidades, para nos dar a libertação, e não importa a hora e aonde estivermos. A agenda do Senhor Jesus é para fazer bem ao seu povo. Aqueles que buscam, a palavra de Deus diz que todo aquele que buscar a Deus, de maneira nenhuma, é o próprio Jesus dizendo, de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra de Deus diz que todos que se buscarem ao Senhor, Ele se aproximará. Jesus não vai ter intervalo para entender: não, espera um pouquinho, não. A hora que chegarmos é a hora que Ele vai trazer a solução. Meu irmão, você não precisa esperar amanhã para resolver o seu problema com Jesus. Você não precisa esperar resolver o seu problema depois ou ter alguma solução para o seu problema. Agora Jesus está disponível para trazer uma bênção para a sua vida. Agora Jesus pode curar, agora Jesus pode libertar, agora Jesus pode batizar, agora Jesus pode fazer prodígios, porque Ele não tem um horário definido para cada coisa. Ele está com o seu poder o tempo todo. Você acredita nisso? Diga amém. Louvado seja o Senhor, que não tem tempo, sempre tem tempo para nós. No Brasil tem uma música que dizia:
orar, vamos orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. A musiquinha até faz sentido para o Brasil, ou para quem está cantando no local, porque normalmente na madrugada a grande maioria das pessoas estão fazendo o quê? Dormindo. E das pessoas que estão acordadas é uma minoria que está na presença de Deus em oração. Só que essa música não tem fundamento teológico, bíblico, porque ao mesmo tempo que nós aqui em Portugal estamos orando ou estivermos numa minoria, no Japão tem um monte de gente, na Coreia do Sul tem muitas pessoas, a China é o país mais populoso do mundo, a Índia é o país mais populoso, o segundo país mais populoso do mundo, estão na mesma região e estão no mesmo horário, nas suas atividades de clamor. Meu amado irmão, entenda, Jesus ele é, além de ser todo poderoso, ele também é onipresente e onisciente. Onipresente, ele está em todos os tempos. Ele está aqui, ele está amanhã, ele está em Lourinhã, ele está em Caldas da Rainha, ele está em Portugal, na Espanha, no Brasil. Aonde você achar que tiver um ponto no globo terra, Jesus está. E ele é onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, se você clamar ao Senhor, você não vai entrar numa fila. Quando Jesus esteve na terra, teve que fazer fila, ele atendeu um por um, mas nesse momento ele atende a todos ao mesmo tempo. Você pode entrar na presença de Deus, ele vai ter um milagre para a sua vida, ele tem uma resposta para o seu problema. Agora, não é para amanhã, não é pegar fila, é agora. Você pode nesta hora fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu estou necessitado de uma solução neste problema. Ele pode resolver agora. Ele pode resolver agora. Agora, meus amados irmãos, apesar de sua agenda não ter intervalos para almoço, para tomar banho, para comer, para beber, e ele também na sua agenda não é seletivo. Hoje eu vou atender só os pastores, amanhã eu vou atender só os diáconos, depois da manhã só os membros, depois só os que não são. Não, Deus não tem com isso não. Só que enquanto Jesus esteve aqui na terra, Jesus nos deu uma grande lição, porque ele veio para servir. É o tema central do Evangelho de Marcos. Jesus, Deus todo poderoso, o glorioso, o majestoso, veio à terra e veio para servir com perfeição os homens. Servir o quê? Servir o perdão. Servir o quê? Servir a alegria. Servir o quê? O amor, a libertação, as curas, os milagres. Mas Jesus, enquanto esteve aqui na terra, enquanto homem, a sua agenda tinha como prioridade sua comunhão com Deus. Jesus tinha prazer em receber as pessoas. Jesus tinha prazer em estar com as multidões. Jesus tinha prazer em estar com uma pessoa. Jesus tinha prazer em estar com uma família. Mas Jesus tinha o seu maior prazer, sua comunhão com Deus. E na época Jesus entendia que as pessoas só iam acordar depois das 6. E não iam dar sossego para ele depois das 6 da manhã. Então ele ia orar às 4. Antes que o sol surgisse, ele tinha esse compromisso, ainda escuro, foi para o deserto orar. Versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orar. Quero meditar com os irmãos algumas coisas nesse versículo. Primeiro, Jesus está fazendo isso de manhã. Jesus podia fazer depois que atender todo mundo, antes de ir dormir e ir para o deserto orar. Sim ou não? Mas ele preferiu dormir, acordar cedo e fazer as coisas de manhã cedo. Isso nos mostra algumas coisas, meus amados. A agenda de Jesus, a importância que Jesus tinha na sua comunhão com Deus. Nós todos sabemos que de manhã é o momento em que nós temos mais energia. Talvez não a usemos como deverá ser, mas é o momento que nós temos mais energia. Todas as pessoas que ensinam a organizar tempo falam: façam as coisas mais importantes, façam as coisas mais difíceis, faz as coisas que demandam mais energia, ser as primeiras coisas.
Você vai ter lá a sua seleção de atividades. Isso aqui é fácil, isso aqui é médio, isso aqui é difícil. O difícil tem que ser primeiro. Por que eles falam isso? Porque de manhã a gente tem mais energia. E se a gente deixar para fazer as coisas que exigem mais energia para o final, nós não vamos ter força suficiente. E vamos fazer o quê? Cansar antes da hora. E vamos gastar a energia que deveria ser dada logo por uma coisa que não precisava de tanta energia. O salmista Davi vai dizer: Senhor, eu apresento todos os dias, de manhã cedo, as minhas necessidades a Ti. Senhor, de manhã cedo, faço conhecida de Ti a minha oração. Faço conhecida de Ti o meu louvor, a minha gratidão. E as minhas necessidades também faço conhecida de Ti. Se o Senhor nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, qual é a coisa mais importante que devemos fazer? É entregar a Deus. E o melhor lugar, a melhor hora para fazer isso é de manhã cedo. Às vezes nós não acordamos com aquela... a gente quer voltar para a cama, né? Ainda mais no nosso frio aqui de Portugal. Nós queremos voltar para a cama, mas quando a gente vai se envolvendo ali com o Senhor, começa a orar, começa a se esquentar, começa a meditar na palavra do Senhor, a gente percebe que o Senhor vai renovando as nossas mentes. Os problemas de ontem começam a ter solução de manhã cedo. Deus, através do Espírito Santo, começa a mover em nossos corações, e o nosso dia, a partir daí, é o melhor dia que nós podemos ter. De manhã cedo, onde nós podemos entregar todas as nossas forças. Entrega ao Senhor o seu caminho, e Ele corrigirá o que vai ser na frente. Meus amados irmãos, de manhã, eu sei que nem todos podem acordar de manhã cedo, porque tem gente que trabalha até meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã. Mas a lição que nós podemos aprender aqui, eu trabalhei à noite e eu sei que acordar cedo quando você vai dormir 2, 3 horas da manhã é impossível. Mas a lição que eu aprendo é que ao momento que eu acordo, eu tenho que dar ao meu Senhor a honra, a glória e o louvor. E não é só uma atividade de adoração, é uma atividade de comunhão. Comunhão se faz a sós. Comunhão se faz a sós. Eu não tenho comunhão com minha esposa, nem com meu filho presente, ou intimidade, nem com meu filho presente. Comunhão tem, mas intimidade se faz na solidão. Quanto mais estamos próximos com uma pessoa, sós com ela, mais temos comunhão com ela e mais passamos a ter a intimidade. Você em sua casa é de um jeito, mas na casa dos outros você se comporta diferente. Mesmo que você queira estar do jeito que está na sua casa, mas você está na casa dos outros, tem as regras dos outros, você não tem, ou às vezes você não tem a comunhão com aquelas pessoas, então você não tem a intimidade necessária. Por exemplo, aqui no calor, você pode na sua casa, na sua intimidade, andar sem camisa, mas na casa dos outros você não pode fazer isso. Ou quando chega alguém na sua casa que você não tem intimidade, você não vai expor sua nudez. Mas observe, irmãos, que a intimidade se faz isolado, só com a pessoa. E aí eu quero chamar a atenção que Jesus foi ao deserto orar sozinho. Muitas vezes Jesus levava os discípulos com ele, mas eles iam dormir. Muitas vezes os discípulos iam, e mesmo que não dormiam, o Senhor, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ia um pouco mais adiante e ficava a sós com Deus. É certo que esses momentos de congratulação, esses momentos de meditação na palavra de Deus com os irmãos, é valioso, é rico, é importante. Sem isso, nós não avançamos na fé cristã, nós não prosperando em nada, porque nós precisamos disso. Mas nós temos que ter nossa intimidade com Deus, e a nossa intimidade está ligada ao tempo que eu passo em comunhão com Ele, a sós. Jesus foi ao deserto. Deserto aqui não quer dizer aquele calor quente, areia e tal. É um lugar que não tem habitação, onde ele está sozinho.
e foi conversar com Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos ter momentos com Deus. Nossa agenda precisa priorizar Deus como a força da nossa vida. Em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: coloque Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o restante do dia é uma bênção. Os problemas vão vir? Vão. Não estou dizendo que não vão vir. O inimigo vai se levantar? Vai. Eu não estou dizendo que ele não vai se levantar. As dificuldades, o vento, as tempestades podem aparecer? Podem. Mas você vai estar reforçado. Você vai estar renovado. Você vai estar alimentado. Você vai estar pronto para resistir todos os problemas que aparecerem aquele dia. A palavra de Deus diz que para cada dia o seu mal. E para a gente resistir o dia, cada dia o seu mal, nós temos que começar com Deus. Certo, um cientista muito ocupado, perguntaram para ele se ele orava, sabendo as pessoas que ele era crente, se ele tinha tempo para orar. Ele falava: eu só tenho tempo para fazer as outras coisas porque eu tenho tempo para orar. Se eu não tenho tempo para orar, as outras coisas eu vou fazer tudo atabalhada, tudo atrapalhado. Se eu não tenho meu tempo de oração com Deus, se a minha agenda não é como a agenda de Jesus, onde coloca a minha comunhão com Deus a sós com Ele, se eu não tenho isso, todo o restante da minha agenda é misturado, eu não consigo resolver as coisas. Há quem diga que quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, menos tempo passamos resolvendo problemas. Jesus passava cerca de 4 horas por dia orando. As pessoas chegavam com problema que os sacerdotes não tinham resolvido, os seus próprios discípulos não resolviam. Em 3 minutos Jesus resolvia. Você quer resolver os problemas sem ficar coçando a cabeça, sem passar dificuldade? Passe seu tempo inicialmente com Deus, e Deus vai iluminando a sua mente, vai dando entendimento, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estaria em nós, e em nós Ele abriria o nosso entendimento, e abrindo o nosso entendimento, discernimento, Ele daria-nos capacidade para resolver as coisas que aparecessem diante de nós. Quer resolver os problemas rápido? Passe mais tempo com Deus, em oração, de preferência no início do seu dia. Nem que para isso acorde mais cedo, nem que para isso perca sono. Porque as pessoas dizem: eu vou perder meu sono, perdi meu horário de descanso. Perder não, você vai passar o dia mais descansado na presença de Deus. É melhor perder sono do que a comunhão com Deus. Jesus, na sua agenda, tinha uma comunhão, e com Deus era mais importante. Tudo bem que uma vez Jesus foi ao deserto para ter comunhão com Deus. As pessoas descobriram, chegaram antes dele. E aí ele, na sua compaixão, atendeu a todos. Mas na sequência ele voltou a ter um momento a sós com Deus. Meus amados irmãos, quando nós descobrimos o poder que há quando nós colocamos Deus na nossa agenda, dia após dia, quando nós empregamos a nossa primeira força para adorar a Deus, para ouvir a Deus, para meditar sobre Deus, para pensar em Deus, a gente vai ver que o nosso dia será uma bênção. A gente vai ver que as lutas não são tão grandes assim. Elas até podem ser grandes, mas como nós começamos bem, nós vamos ficar bem, porque estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Saiu para um lugar deserto e ali orava. Apesar de o Senhor não ter tempo, desprender tempo, sempre ter tempo para a gente, Ele sempre tinha tempo para Deus. Ainda vou fazer a aplicação, vamos continuar. Quarta coisa que eu observo na agenda do Senhor Jesus, que o local não o prende. Jesus tinha um compromisso. Jesus tinha um compromisso de pregar. Jesus tinha um compromisso de curar, expulsar demônios.
ressuscitar mortos, mostrar a bondade de Deus, mostrar o amor de Deus, mostrar o poder de Deus, e ao final desse compromisso, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Ele podia fazer em uma cidade só. Sim ou não? Não estaríamos recebendo a palavra dele no mesmo tempo? Mas o compromisso dele era para atender o máximo de pessoas. Então ele foi rodando cidade por cidade. E isso, nós irmãos, nós vamos observar que o Senhor tinha esse compromisso. A multidão passou das 18 horas, passou o dia todo com o Senhor. Eles foram para a sinagoga, ouviram Jesus, viram Jesus fazer aquele milagre com aquele endemoniado, viram Jesus falar com autoridade. Depois souberam que Jesus curou a sogra de Pedro, e depois das 18 horas passaram o tempo todo na porta do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus curou a muitos. Mas no outro dia eles queriam mais. Só que eles não queriam mais de Jesus, eles queriam mais do milagre de Jesus. Eles não queriam mais estar na presença de Jesus, eles queriam dar benefício de estar na presença de Jesus. Olha, nós podemos ter os benefícios, e Jesus quer nos dar os benefícios, mas o que nós precisamos não são dos benefícios, nós precisamos da de Jesus. Então Jesus começa a rodar. Eu estou fazendo um milagre aqui, a multidão está me vendo, a multidão está me observando, mas se ele tem uma agenda para outras cidades, ele vai para outra cidade, nem que seja com poucas pessoas. O local não prende Jesus. E outra coisa que nós aprendemos, nós vamos observar isso aqui, versículo 38, né? Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Mas não só, na agenda do Senhor Jesus, nós aprendemos que é sem intervalo para almoço, sem intervalo para comida, é sem intervalo, ou é sem seleção. Esse momento é só para fulano, esse momento não. Quem chegar recebe o atendimento do Senhor Jesus. Mas ele mostra que precisamos ter comunhão com o Pai. E essa comunhão tem que ser em conjunto, mas tem que ser também pessoal. Esta comunhão, essa intimidade com Deus precisa ser também mais pessoal. O local não prende, mas uma coisa que eu acho mais interessante ainda é que os demônios e nem os seres humanos determinam a agenda do Senhor Jesus. Nós vamos observar no capítulo 1 do Evangelho de Marcos que os demônios tentaram atrapalhar a agenda do Senhor Jesus desde o deserto, nos 40 dias e 40 noites. Depois nós vamos observar que os demônios começaram lá na sinagoga. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e lá na sinagoga o demoniado começa a dizer, ele não começa a dizer, Jesus tu é mau, Jesus tu é fariseu, Jesus tu é um impostor, não. Ele começa a dizer, Jesus tu és o Filho do Deus vivo. A mesma declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus de Nazaré, porque o Senhor vem me perturbar antes da hora nada, é da hora certa, na plenitude dos tempos. E eles vieram com a palavra certa, mas os demônios não tinham voz não. Você está com a palavra certa, mas você não é para falar, calem a boca. Jesus não permitia que os demônios falassem. Nós observamos na semana passada que Jesus não permitiu que o demoniado falasse. Aqui ensinava, no versículo, vai dizer também que, versículo 38, e ele lhes disse, vamos às aldeias, melhor dizendo, versículo 34, perdão, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém, não deixava falar os demônios. Eu não sei por que a gente tem tanto prazer em ouvir coisas que vêm do demônio. Não sei qual é a ideia. Irmão, vamos ver isso aqui, ó. Olha o que o demônio falou na boca desse fulano de tal. Olha o que o diabo está falando na boca. Meu irmão, esquece o demônio. Ouve a palavra do Senhor Jesus. O demônio tem que se calar, não é falar não. A gente sabe que ele veio para matar, roubar e me destruir. A gente sabe que ele é o pai da mentira. Para que ouvir? Jesus não permitia que eles falassem, porque eles queriam o quê? Atrapalhar a agenda de Jesus. Jesus só veio antes da hora. Veio antes da hora não, a palavra de Deus diz que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no tempo certo. Jesus mostra essa autoridade do seu tempo sobre Satanás, porque, irmão, o que mais Satanás atrapalha na nossa vida não é o nosso casamento.
o meio que ele vem para alcançar, atrapalhar a nossa vida, para que a gente não cumpra os propósitos de Deus, não é no casamento, não é na família, não é na igreja, não é no trabalho, é no nosso tempo. É no nosso tempo. Não é tempo disso agora não, deixa isso para mais tarde, deixa isso aqui, essas coisas melhorarem, deixa a situação econômica melhorar, deixa o sistema político melhorar, não, deixa esfriar. O demônio, o diabo sempre quer tirar a gente do tempo. Esqueci o nome do pastor agora, americano, vai dizer que a nossa vida com Deus é igual uma música. Música, ele tem melodia, ali as notas musicais, mas tem uma coisa que faz as notas musicais serem boas, é o compasso, é o tempo musical. Se você canta fora do tempo, ou dança fora do tempo, quando a pessoa dança fora do tempo, está fazendo o quê? Vai fazer o quê? Vai se machucar, vai passar vergonha. E é o que mais o diabo está tentando fazer das nossas vidas. Fazer a gente perder tempo, ficar fora do tempo. Deus determinou um tempo para a gente. Aí é o tempo de ser as coisas mais lentas. A gente quer fazer acelerado. É o tempo de desacelerar. E a gente está acelerado. Ou é o tempo de acelerar e a gente está andando devagar. O tempo, meus amados irmãos, Satanás está trabalhando muito para que a gente não alcance os projetos de Deus, para que a gente não esteja no centro da vontade de Deus, fazendo a gente fugir e perder tempo, não só na obra do Senhor, mas na vocação que Ele deu a cada um. Quantas pessoas que já eram para estar formadas, irmão, eu entrei numa faculdade, já tinha um cidadão lá que tinha 15 anos de faculdade. Eu terminei a faculdade e ele não estava nem na metade da faculdade. Ou seja, perdendo tempo. Irmãos, tem tempo para tudo. E Satanás, quando ele começa a falar, quando a gente começa a dar ouvido a Satanás, a gente corre o sério risco de começar a andar fora do tempo. E andar fora do tempo é andar atrapalhado, é andar atrapalhado, é andar não só atrapalhando a gente, é atrapalhar os outros também, machucar os outros também. E Jesus não permitia que os demônios falassem, porque é Ele quem determina o tempo dele. Os demônios falam, não, vamos fazer pão aqui. Não é hora de fazer pão, é hora de dar a palavra de Deus. Jesus mostra sua autoridade e poder sobre os demônios. Jesus mostra aos demônios qual é a coisa, a nós, aos demônios não, a nós, qual é a coisa mais importante. É Ele, não são os demônios. É Jesus a pessoa mais importante. Não são os anjos, não são os arcanjos. Eles são pessoas, figuras importantes no reino celestial. Mas no nosso relacionamento é Jesus a autoridade mais importante. Está um falando, está o demônio falando, está o vizinho falando, mas eu vou ouvir Jesus, eu vou seguir Jesus, então eu vou andar no tempo de Jesus. O cronograma de Jesus, meus amados irmãos, é muito mais importante. Mesmo que o cronograma de Jesus, às vezes nos exige esforço em um determinado tempo. Quando você está num estudo, você começa a aprender, vamos supor, a dirigir, a conduzir. No início que você está conduzindo, você emprega mais esforço para aprender, para executar e para colocar aquilo ali tudo no sistema automático do seu cérebro. Você gasta mais tempo no início para dirigir, mais esforço físico e mental para dirigir no início do que depois. Aí tem gente que já passou essa carga toda, quer gastar a mesma carga dirigindo quando não precisa mais. Meus amados irmãos, existe o tempo, e o tempo de Jesus é mais importante do que qualquer outro tempo. Jesus disse, priorizem as coisas do reino dos céus. Foi Jesus quem disse. Quem acredita em Jesus, diga amém. Você acredita no poder de Jesus? Você acredita que Ele cumpre a sua palavra? E Ele diz, quem prioriza o reino dos céus, o seu tempo, Deus vai acrescentar todas as coisas. As demais coisas o quê? As coisas que nós precisamos para viver, e é para viver bem. Então, diante desse texto, nós podemos aí entender que há uma aplicação pessoal, porque nós estamos falando de Jesus. Você pode dizer, mas Jesus é Jesus.
Embora eu já expliquei que Jesus, e nesse tempo, ele estava 100% homem, na mesma condição minha, na mesma condição sua hoje. Óbvio que o contexto cultural, físico era diferente do nosso, político, mas as mesmas paixões ele tinha, as mesmas dificuldades tinha. A única coisa que ele não tinha, que nós temos, é o pecado, a inclinação para o pecado, mas ele não tinha. E foram tentados para tirar ele do caminho para poder pecar justamente contra Deus. Mas nós podemos, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente pensa que Jesus está falando: aprendei de mim a mansidão e a humildade. Não é verdade? O texto não está falando isso. Ele está falando: aprendei de mim. Eu sou um professor manso e humilde. Você pode aprender a ter paciência com o Senhor, você pode aprender com o Senhor, e você pode aprender qual é a melhor coisa, qual é a melhor agenda, qual é a sua agenda aqui na terra, qual é o seu compromisso aqui na terra. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, nesses 10 versículos, é que buscar ao Senhor antes de qualquer programação no dia nos ocupa e ocupar os nossos pensamentos, nos cansa menos. Passar o dia sem pensar em Deus e só pensar à noite, já não perdeu o dia, mas não foi como deveria ser. Mas quando eu gasto tempo, e eu gosto de falar o termo gastar mesmo, porque às vezes a gente fala investir, que na verdade é um investimento, mas pode ser gastar mesmo. Quando eu gasto tempo com Deus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer programação que eu tenha no meu dia, os meus pensamentos são melhores trabalhados. Isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus está dizendo há mais de 2000 anos, é o texto que nós lemos. Há mais de 4000 anos, esse ensinamento já é ensinado, como eu disse lá, Moisés já está ensinando. Mas a ciência comprovou que quando você passa o tempo no dia da manhã meditando, você tende a ter um dia melhor. Mas quando você passa o dia na presença do Senhor, começa o dia na presença do Senhor, você não tende a ter um dia melhor, você tem um dia bom na presença do Senhor. Nós precisamos também, como segunda aplicação, além de buscar ao Senhor antes de qualquer programação do dia e ocupar os nossos pensamentos com o Senhor, nós precisamos afastar-nos das agitações e exigências do nosso dia. Eu tenho na minha programação as minhas agitações, as minhas exigências, mas eu preciso me afastar um tempo para ter intimidade com Deus. E intimidade se exige com relacionamento a sós. Você não consegue ter intimidade aqui. Tem uma certa intimidade, a intimidade de grupo, mas a intimidade só com a pessoa, você só vai ter quando tiver relacionamento só com ela. Ou seja, nós temos uma programação, não sei qual é a agenda de vocês. Muitos acordam cedo, vão trabalhar, às vezes precisa conduzir muito tempo, aí passa o dia todo trabalhando, outros passam uma segunda jornada de trabalho, aí tem uma atividade longa, outros estudam. Mas nós temos que ter, mas o meu tempo com Deus e meu relacionamento com o Senhor. E não só. E disso tudo eu preciso ter uma regularidade nessa comunhão. Porque muitas pessoas até têm um tempo a sós com Deus, mas só nos dias das crises, só quando o bicho pega, só quando a porca aperta, só quando o parafuso está frouxo, não aperta mais, aí vai buscar o Senhor. Só quando os peixes já escaparam, só quando o dinheiro já foi. E o Senhor está nos chamando, nos convidando a ter uma agenda como a agenda de Jesus. Priorizar a Jesus, priorizar a comunhão com Ele, independente das circunstâncias. A palavra de Deus vai dizer: se te mostrares frouxo, no dia da angústia terá poucas forças. Ou seja, nós precisamos nos esforçar nos dias normais, para que nos dias de dificuldade tenhamos força para resistir. Então, meus amados irmãos, o texto de hoje podemos falar sobre a cura da sogra de Pedro,
que é um milagre por si só, de muitas lições. Podíamos falar de Jesus curando vários enfermos, expulsando vários demônios, fazendo eles calarem. Podíamos falar da consagração do Senhor, mas nós estamos mostrando a agenda de Jesus. Se você observar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai observar que Jesus tinha toda essa agenda aqui. Ele começava o seu dia na presença de Deus. Ele orava, ele buscava a presença de Deus. E se você observar também, que depois de ter tempo com Deus, ele tinha tempo com os homens. Ele curava, ele ensinava, ele corrigia, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas, ele fazia proezas. Ainda tinha tempo de cuidar de 12 homens, para que eles pudessem continuar o seu trabalho por toda a eternidade. Meus amados irmãos, eu quero encerrar nesta noite dizendo uma coisa importante que às vezes nós esquecemos. A gente sabe, mas às vezes a gente esquece. A Bíblia diz que Jesus é Deus, né? João vai dizer que o verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez presente lá na construção da humanidade. Jesus estava presente quando ele nos construiu Adão do barro, do pó da terra. A Bíblia vai dizer que Jesus, em sua glória, ele comanda as estrelas, ele comanda a terra, o sol, a lua, na terra. Ou seja, ele está aqui no macro, né? No universo ele está controlando tudo. Mas ele olha para a terra, ele controla na terra os ventos, ele controla os mares, ele controla a terra. Esses vulcões que está acontecendo aí, está tudo no controle dele. A hora certa que tem que acontecer, não acontece antes nem depois. Ele controla todos os sistemas políticos de todas as nações. Mas ele ainda tem o carinho de olhar para você. Ele tem compromisso com as estrelas. Ele tem compromisso com o universo. Ele tem compromisso com a terra. Ele tem compromisso com o sol. Ele tem compromisso com a natureza. Mas ele tem um compromisso com você também. Ele quer ter o tempo com você. Você pode levantar nesta hora. Você pode se levantar nesta hora, ficar em pé. Nós vamos encerrar esta palavra, este culto nesta noite. Mas eu queria que você meditasse. Jesus, ele quer um tempo com você. Ele tem um tempo para você. No Antigo Testamento, as pessoas queriam ter um tempo com Deus. Isso é interessante. As pessoas queriam ter um tempo com Deus, mas eles precisavam ir para o sacerdote. E em determinado tempo o sacerdote não resolvia, eles tinham que ir para o sumo sacerdote. No tempo de hoje, se você quiser ter um tempo com o presidente da república, você primeiro precisa passar pelo presidente da câmara, você precisa passar por uma autoridade distrital, você precisa passar por algum ministro, você precisa, até chegar lá, você faz umas calças, já gastou um tempo aí. Para muita gente pode durar 2, dependendo da influência, 3 dias, 1 ano, 10 anos ou nunca. Jesus, que controla todas essas coisas, ele diz: agora você quer entrar, você quer conversar comigo? Nós temos um tempo aqui com você. Você pode entrar na sala do trono de Deus, onde Deus controla todas as coisas, e você pode: Senhor, eu vim aqui te adorar, mas eu também vim aqui mostrar as minhas necessidades para ti. Eu vim aqui mostrar o que eu preciso de ti. Senhor, eu preciso ser liberto nisso, Senhor. Senhor, eu preciso ser curado naquilo. Senhor, eu preciso de uma resposta para o meu destino. Senhor, eu preciso de alguma coisa. Você pode se apresentar a Deus agora. Ele está te ouvindo. Ele tem um tempo para você. E Ele pode resolver o seu problema agora. Ele pode dar solução para o seu problema agora. Uma coisa é certa: se Ele não está resolvendo agora, é porque Ele está criando uma circunstância para resolver melhor amanhã. Mas Ele te ouve agora. Ele te ouve agora. Ele te ouve agora. E Ele não te ouve com pessoas no caminho. Ele não precisa de Maria, Ele não precisa do pastor João Máquila, Ele não precisa de ninguém. Ele te ouve agora. Até se você não falar com a sua voz, Ele vai entender o seu pensamento. É só entrar, meditando um pouquinho. Senhor, eu estou aqui. Eu estou na tua casa. E eu preciso disso. Quem sabe você precisa de libertação, quem sabe você precisa de resposta, quem sabe você precisa de cura, quem sabe você precisa de alguma coisa. Eu não sei qual que você precisa. Você pode dizer: mas é uma coisa ínfima. Mas Jesus está em todas as coisas. Ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Ele cura qualquer um. Ele expulsa qualquer demônio. Ele dá libertação para qualquer problema. Ele resolve qualquer problema. Então feche os seus olhos nesta hora. Feche os seus olhos e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi a tua voz. Senhor, eu ouvi a tua palavra.
E eu sei que a sua agenda é bastante ocupada, mas eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor pode me ouvir. Então conta o seu problema para o Senhor Jesus agora. Conta a sua necessidade para o Senhor Jesus agora. Conta o que você quer para o Senhor Jesus agora. Diga, pode dizer, não tenha vergonha não. Se você não quer que o vizinho ouça, mas fala murmurando, fala alguma coisa, fala, Deus, eu quero esse problema aqui, resolve para mim. Cura, Senhor. Talvez não é para você, é para alguém da sua família, de algum dos seus amigos. Mas peça para o Senhor, Ele tem um tempo para você. O que Ele quer é que você tenha tempo para Ele. Mas nesta hora Ele está te ouvindo. E Ele pode te curar. Ele quer te libertar. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar alegria. Peça ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministramos a Tua palavra, Senhor, com alegria, Senhor, com ousadia, porque eu sei que a Tua palavra é a resposta para os nossos problemas. Ó Deus, com autoridade, porque ela é a Tua palavra, mas ela é a Tua palavra, Senhor. Eu sei que é o Senhor quem opera. O melhor que eu posso conseguir, Senhor, é alcançar a mente desses irmãos, mas o Senhor pode encontrar o coração, Senhor, e o Senhor pode dar a resposta para eles agora. Eu creio, Senhor, que o que eles pediram agora, o Senhor pode responder até agora, Senhor. Mas, Pai, eu quero nesta hora, Senhor, que haja uma compreensão da Tua palavra, que nós precisamos de Ti, Senhor. Não deixa, Senhor, o diabo roubar esta palavra dos nossos corações. Não deixa, Senhor, que o diabo tire, Senhor, essa palavra das nossas vidas. Não deixa, Senhor, que os problemas da vida, que as dificuldades, ó Pai amado, tire essa palavra dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu apresento cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. E eu te peço, Senhor, vem entrar com providência na vida de cada um. Ó Deus, eu não sei o problema de deles, e mesmo que eu soubesse, talvez eu não soubesse dar a resposta, a solução, ó Deus. Mas o Senhor não só dá a resposta, mas é a melhor resposta, a melhor solução, aquela que vai dar os melhores resultados. O Senhor pode essas coisas, ó Deus. Por isso, Pai amado, colhe essas orações agora, Senhor. Colhe, ó Deus, essas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nos encomendamos diante da Tua presença, Senhor, e te damos graças, Senhor, por podermos estar na Tua casa. Te damos graças, ó Deus, por podermos ouvir a Tua voz. Ó Pai amado, nós podemos sentar, Senhor, à roda da Tua presença, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos meditar na Tua palavra, Senhor, e nós podemos, ó Deus, desfrutar da Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, enche os Teus filhos de alegria, enche os Teus filhos de paz e gozo, ó Deus, e enche, ó Deus, os Teus filhos de discernimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você está feliz? Diga amém. Eu quero nesta noite fazer um convite. Se há alguém que queira reconciliar-se com o Senhor Jesus, é a hora que você pode dizer, eu quero ter essa intimidade com o Senhor Jesus, e eu quero ter certeza que vou ter. Então você faz um compromisso com o Senhor Jesus nesta noite. Há alguém que queira voltar para Jesus nesta noite? Que queira aceitar, quem sabe, a Jesus? Dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E Ele não vai te abandonar nunca. Nós é que às vezes abandonamos Jesus, mas Jesus nunca nos abandona. Jesus sempre estará conosco. Alguém quer renovar esse compromisso com Jesus? Se você quiser, se você quer, nós iremos orar. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se não, que Deus possa te dar mais outra oportunidade, para que você possa voltar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, aqueles que vieram pela primeira vez, quer dizer, aqui comigo, né? Pouco mais de um mês, vocês possam estar voltando mais vezes, essa casa é a casa de vocês. Amanhã estaremos de volta com o nosso culto de celebração com os jovens, a partir das 18 horas, toda a igreja estará presente, eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? 18h30, melhor dizendo. A partir das 18h30 nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Venha para a casa do Senhor e traga mais outras pessoas também para ouvir a voz do Senhor. Amém? Faça com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Amém. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.